Eu saí da leitura do testamento humilhada, com 2 filhos pela mão e apenas uma mala velha como herança. Pensei que tudo tinha acabado. Até o dia em que um advogado apareceu no meu barraco. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Aprendi cedo que o choro gasta energia. E energia, na minha vida, nunca foi coisa que sobrou. Então fui aprendendo a engolir. Primeiro o choro, depois a raiva, depois a vergonha. Fui engolindo tudo numa ordem que nem eu sei mais distinguir. E hoje acordo de manhã com esse nó permanente no peito que não é dor, não é saudade, não é nada que tenha nome certo. É só peso. O peso de ser a que ficou. Meu nome é Dolores. Minha mãe disse que escolheu esse nome porque eu nasci numa sexta-feira de paixão, entre um trovão e outro. E ela achou que era sinal, que eu viria ao mundo carregando algo. Que a dor seria minha companheira fiel. Ela não errou. Tenho 43 anos e já enterrei gente demais para a conta que me cabia. Enterrei minha mãe quando eu tinha 16. Enterrei meu primeiro filho com 21. Um menino que não chegou a ver o sol de fora da maternidade. Nasceu cedo demais. Os pulmões não estavam prontos e eu fiquei olhando para aquela caixinha branca sem conseguir entender o que o mundo queria de mim. Enterrei meu marido Gilberto há 7 meses, de infarto fulminante, numa quarta-feira comum, enquanto ele estava na roça arrancando mandioca como sempre fez. Ele caiu entre as ramas. Os meninos que trabalhavam com ele disseram que nem gritou, que foi rápido. Eu sempre achei que foi rápido era uma coisa que as pessoas diziam para consolar. Depois fui entender que era verdade mesmo, rápido para ele. Para mim, aquela quarta-feira não terminou nunca. Sobrei eu e os 3 filhos. Vando, que tem 17 e já carrega nos olhos uma seriedade que não é de menino. Conceição, que tem 14 e chora escondido no banheiro, achando que eu não ouço. E o Tito, que tem 8 anos e ainda acorda chamando pelo pai em sonho, com uma voz tão miúda que parte qualquer coisa que ainda restava inteira dentro de mim. Moramos na beira de Posse, Goiás, não bem na cidade. Na estrada antes de entrar, num terreno que o Gilberto comprou parcelado ao longo de 10 anos, pagando toda semana um valor que ele chamava de o nosso futuro. A casa é de bloco, 3 quartos, telhado de amianto que range quando o vento vem do norte. Tem uma mangueira no quintal que dá fruta boa e uma cerca de arame que o Vando conserta toda vez que a bezerra do vizinho derruba. Não temos a bezerra. Não temos mais quase nada. O Gilberto era trabalhador braçal. Não tinha carteira assinada, nunca teve. Trabalhava por diária, em fazenda, em obra, na colheita de quem precisasse de braço forte. Era homem de poucas palavras, igual a mim, e a gente se entendia bem assim. No silêncio. Ele chegava cansado, comia sem reclamar o que eu pusesse na mesa, dormia cedo e acordava antes do sol. Não era homem de poesia, mas era homem que ficava. E é isso que vale, no fim. Não o que o homem diz. O que ele faz quando poderia ir embora e escolhe ficar. Depois que ele morreu, eu fui descobrindo aos poucos que a conta que a gente tinha não era conta nenhuma, era ilusão organizada. O terreno estava com IPTU atrasado. A moto que ele usava para trabalhar estava com 2 parcelas em aberto. Tinha uma dívida numa casa de material de construção da cidade que eu nem sabia. Ele estava reformando o banheiro por conta própria, aos fins de semana, querendo me surpreender. Os sacos de cimento ainda estavam encostados na parede do lado de fora, com uma lona plástica por cima, murchando devagar com a chuva. Eu olho para aqueles sacos toda manhã quando vou buscar água na torneira do quintal. Não consigo tirar. Parece que tirar seria admitir que o banheiro nunca vai ficar pronto. Parece que seria admitir demais. Os primeiros 3 meses, depois do velório, foram de vizinho trazendo marmita, de cunhada aparecendo com sacola de feira, de gente boa demais que logo foi ficando ocupada com a própria vida. Eu entendo.
A gente não pode carregar o luto do outro para sempre. Cada um tem o seu peso. Mas quando a última marmita acabou e a última sacola foi embora, eu me vi sentada na cozinha às 11 da noite, com a despensa quase vazia e 3 filhos dormindo, tentando fazer conta de cabeça com números que não fechavam. Tinha R$ 230 na conta. Aluguel não. A casa era nossa, ou pelo menos era nossa enquanto eu conseguisse pagar o IPTU atrasado. Mas tinha luz, água, gás, escola do Tito, remédio de pressão que eu tomo desde os 38. Tinha fome, que é uma conta que não espera. Naquela noite, eu aprendi o que é passar fome de verdade. Não é a fome de quem pulou o almoço. É a fome que fica quieta dentro de você, baixa, surda, que você aprende a ignorar, porque se prestar atenção nela, você não consegue funcionar. Eu fiz arroz com sal para as crianças, disse que não estava com fome e fiquei sentada na beira da cama, ouvindo o Tito mastigar e agradecer a Deus pela comida como eu ensinei. Agradeceu com uma voz serena, de criança que ainda acredita que as coisas têm sentido. Eu olhei para o teto e não disse nada. Na semana seguinte, consegui serviço de faxina numa clínica dentária na cidade. Trabalho 3 vezes por semana, das 7 às 12. O salário é pouco, mas é certo. E certo é uma palavra que passou a valer ouro depois que o Gilberto foi. O bando começou a trabalhar aos sábados, numa borracharia, trocando pneu, carregando peso, chegando em casa com as mãos pretas de graxa e uma nota dobrada no bolso que ele entrega para mim sem que eu peça. Toda vez que ele faz isso, eu preciso virar o rosto. Ele tem 17 anos, deveria estar preocupado com outra coisa. Deveria poder ser menino ainda um pouco, mas ele escolheu não ser, e eu não tenho como lutar contra isso, porque se eu lutar, a gente não come. Essa é a verdade que ninguém conta sobre a pobreza. Ela não é só falta de dinheiro, é a falta de tempo de ser o que você deveria ser. É criança virando adulto antes da hora. É mãe que não consegue proteger os filhos nem disso. A Conceição foi a que mais mudou. Antes do pai morrer, ela era falante, enchia a casa de barulho, vivia me pedindo para deixar ela ir na casa da amiga, no baile da escola, em todo lugar. Hoje ela senta na cadeira da cozinha depois do jantar e fica olhando para o prato vazio com um olhar que eu reconheço, porque é o mesmo que eu vi no espelho durante anos. É o olhar de quem aprendeu que pedir dói. Outro dia eu entrei no banheiro e encontrei o papel higiênico dobrado em quadradinhos pequenos. Ela estava economizando sem que eu pedisse. 14 anos, economizando papel higiênico sem que eu pedisse. Dormi pouco naquela noite. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Nos primeiros 2 meses depois do Gilberto, eu tive um pensamento que não devia ter tido. Não vou nomear o pensamento porque ele não merece nome, mas ele veio. Veio de madrugada, quando o cansaço era grande demais e a conta era pequena demais, e eu fiquei olhando para o teto me perguntando se todo mundo ficaria melhor sem eu precisar de nada. Sabe o que me tirou daquele pensamento? O Tito tossiu no quarto. Uma tosse seca, de criança com o nariz entupido. Aquela tosse miúda, de nada, me trouxe de volta. Levantei, fui para o quarto dele, cobri ele que tinha chutado o lençol. Fiquei olhando para a carinha dele dormindo até passar. Desde aquela noite, eu nunca mais deixei aquele pensamento entrar. Mas carregar que ele um dia esteve lá, isso eu carrego. É uma culpa que não tem absolvição fácil, e eu não procuro fácil, só procuro continuar. E foi continuando, no ritmo surdo de quem não tem escolha, que chegou aquela manhã de terça-feira, com o céu baixo e cinzento de chuva que não chega, e uma carta dentro do correio com o nome do Gilberto escrito à mão. Não era conta, não era cobrança. Era o nome e o endereço de um escritório de advocacia em Brasília que eu nunca tinha ouvido falar. E embaixo, em letras miúdas, uma linha que eu li 3 vezes seguidas sem conseguir entender direito o que dizia. Referente ao inventário do senhor. Aristeu Mendes Barros, possível herdeiro identificado. Fiquei parada na calçada com a carta na mão,
O sol tentando furar a nuvem, o barulho do ônibus passando na estrada. Aristeu Mendes Barros. Eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. Mas o Gilberto aparentemente sim. Tem coisa que a gente não sabe sobre o marido, não porque ele escondeu com malícia. Às vezes é porque ele mesmo não sabia como contar. Às vezes é porque a vida foi passando e o momento nunca chegou, e quando chegaria, já era tarde. Às vezes é porque alguns homens carregam o passado no bolso igual a um objeto que não serve mais, mas que também não dá para jogar fora. E ficam assim, com aquilo pesando, sem nunca mostrar para ninguém. O Gilberto era esse tipo de homem. Fiquei com a carta na mão por tempo demais. O vento levantou a barra da minha blusa e eu nem percebi. Fui lendo de novo, devagar, como se as palavras pudessem mudar de significado se eu desse mais tempo para elas. Referente ao inventário do senhor Aristeu Mendes Barros. Possível herdeiro identificado. Possível herdeiro, o Gilberto. Um homem que morreu sem saber que era esperado em algum lugar. Entrei em casa, coloquei a carta em cima da mesa da cozinha e fiquei olhando para ela enquanto esquentava o feijão do dia anterior. O Tito estava na escola. A Conceição estava varrendo o quarto. O Vando tinha saído cedo, a pé, para ver se a borracharia precisava dele durante a semana. Eu não chamei ninguém, não falei nada. Guardei a carta embaixo do colchão da minha cama, o mesmo lugar onde eu guardo os documentos do Gilberto, a certidão de casamento, o comprovante do terreno, as fotos antigas, e tentei seguir o dia como se nada tivesse mudado. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu só não sabia ainda o tamanho. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, peguei a carta de novo e li com calma. O escritório se chamava Barros A. Menezes Advocacia, endereço no Asa Norte em Brasília, telefone fixo e um celular escrito com caneta abaixo do impresso. A carta dizia que o escritório estava tentando localizar herdeiros do espólio de Aristeu Mendes Barros, falecido há 4 meses. E que documentos em posse do cartório de Campos Belos indicavam o nome de Gilberto Cardoso Souza, meu marido, como possível filho não reconhecido do falecido. Filho não reconhecido. Li essa frase 4 vezes. O Gilberto tinha me contado sobre o pai dele numa única conversa, anos atrás, numa noite que a luz tinha caído e a gente estava sentado na soleira da porta, esperando o eletricista. Ele contou com a voz de quem conta coisa velha, sem emoção aparente, arrancando um pedaço de capim do chão enquanto falava. Disse que o pai tinha ido embora quando ele tinha 3 anos, que a mãe nunca falou o nome dele depois disso, que ele cresceu sem saber nem como era a cara do homem, que em algum momento ele decidiu que não precisava saber, e que foi isso. Eu não perguntei mais. Aprendi com o tempo que o Gilberto contava o que queria contar, na hora que queria contar, e que apertar não adiantava. Então fiquei quieta naquela noite, segurei a mão dele no escuro, e quando a luz voltou, a gente entrou para dentro e o assunto ficou lá fora, no capim arrancado, enterrado, mas o nome do pai nunca foi dito, nem naquela noite, nem depois. Aristeu Mendes Barros. Peguei o celular, um aparelho velho com a tela trincada no canto, que eu carrego sempre com a bateria pela metade porque o carregador não encaixa direito mais. E digitei o nome no buscador. Não achei quase nada. Uma menção num jornal de Campos Belos, cidade a 100 e poucos quilômetros de Posse, noticiando o falecimento de um fazendeiro local. A nota era pequena, 2 parágrafos. Dizia que Aristeu Mendes Barros, 78 anos, tinha morrido deixando propriedades rurais na região nordeste de Goiás. Propriedades rurais. Fechei o celular e fiquei olhando para o escuro do quarto. Não senti alegria. Não senti esperança. Senti aquele medo específico de quem já aprendeu que quando algo parece grande demais, geralmente é armadilha. A vida tinha me ensinado isso com paciência e repetição. Então segurei o entusiasmo com as 2 mãos, dobrei a carta, guardei embaixo do colchão de novo e fui dormir.
Ou tentei. Na manhã seguinte, liguei para o número do celular da carta antes de levar o Tito para a escola. Atendeu uma mulher, voz jovem, profissional, que disse o nome do escritório de forma automática, como quem repete isso 100 vezes por dia. Bom dia, eu disse. Meu nome é Dolores Cardoso Souza. Sou viúva de Gilberto Cardoso Souza. Recebi uma carta endereçada a ele. Houve uma pausa pequena do outro lado. Dona Dolores, obrigada por ligar. A senhora pode aguardar um momento? Vou passar para o Dr. Menezes. Aguardei. O Tito ficou me olhando com a mochila nas costas, esperando a mãe terminar o telefonema para poder ir. Eu apontei para a porta e sinalizei para ele esperar no portão. Ele foi sem reclamar. Criança boa, o Tito. Obediente demais para a idade dele, o que me preocupa às vezes. A voz do Dr. Menezes era pausada, de homem de meia idade acostumado a dar notícia ruim e notícia boa com o mesmo tom neutro, para não criar expectativa antes da hora. Dona Dolores, sentimos muito pela perda do Sr. Gilberto. Uma pausa. A senhora sabe alguma coisa sobre o pai biológico do seu marido? Pouca coisa, eu disse. Sei que o pai foi embora quando ele era criança. O nome que está na carta, eu nunca ouvi. Entendo. Outro silêncio curto. O senhor Aristeu Mendes Barros faleceu há 4 meses em Campos Belos. Ele não tinha filhos reconhecidos em cartório, mas deixou um testamento particular, lavrado em cartório há 2 anos, no qual menciona explicitamente o nome de Gilberto Cardoso Souza como filho, com data de nascimento e o nome da mãe, Dona Iracema Cardoso. Esse testamento destina ao Sr. Gilberto uma parte considerável do espólio. Eu segurei o celular mais forte sem perceber. O Gilberto morreu há 7 meses, eu disse. A voz saiu mais seca do que eu pretendia. Eu sei, Dona Dolores, sentimos muito. Ele tossiu levemente. Por isso o contato é com a senhora agora. Quando um herdeiro direto falece antes de receber a herança, o direito passa para os herdeiros dele. A senhora, como esposa, e os filhos do casal são os herdeiros legítimos do que caberia ao senhor Gilberto. O Tito bateu no vidro da janela lá de fora, impaciente, mostrando o relógio de brinquedo que ele usa no pulso. Eu levantei um dedo para ele. Ele bufou igual ao pai. Que parte do espólio? Eu perguntei. O Dr. Menezes fez uma pausa que durou mais do que as outras. Dona Dolores, eu prefiro explicar com detalhes pessoalmente. Há documentos que precisam ser verificados e o processo de inventário ainda está em andamento. O que eu posso dizer por telefone é que o patrimônio do senhor Aristeu era significativo. Terras, uma propriedade rural em Campos Belos e outros bens que ainda estão sendo levantados. Quantas terras? Eu perguntei. Ele disse o número de hectares. Eu não disse nada por um momento. Do lado de fora, o Tito continuou esperando com a mochila nas costas, sem saber que o mundo da mãe tinha acabado de inclinar levemente para um lado diferente. O sol da manhã batia na mangueira do quintal e as folhas chacoalhavam devagar. Tem mais uma coisa, Dona Dolores, disse o advogado, com aquela voz cuidadosa de quem guarda o mais complicado para o fim. O senhor Aristeu tinha outros parentes, primos, sobrinhos, e eles também estão reivindicando o espólio. Então veio a parte que eu já estava esperando, mesmo sem saber que estava, porque na minha vida nunca foi diferente. Quando algo parece que pode ser bom, sempre tem alguém do lado querendo tirar. Sempre. Fui a Brasília numa quinta-feira. Acordei às 4 da manhã. Deixei o café pronto no fogão. Escrevi um bilhete para Conceição com as instruções do dia. Levar o Tito na escola, ligar para o vizinho se precisar de qualquer coisa, não abrir a porta para estranho. E saí com uma bolsa pequena. Minha documentação dentro de um envelope plástico transparente e R$ 120 que pedi emprestado à minha patroa da clínica dentária sem explicar direito o motivo. Ela não perguntou. Mulher boa, a dona Fátima. Uma das poucas que olha para mim sem aquele peso de pena nos olhos que me cansa mais do que qualquer faxina.
Peguei o ônibus de linha em Posse às 5h30, 4 horas e meia de estrada, assentos de couro sintético que gruda na coxa quando esquenta, o cheiro de diesel misturado com o de salgadinho de pacote que o homem da fileira da frente comia sem parar. Fiquei olhando pela janela o cerrado passando, aquelas árvores tortas e resistentes que todo mundo acha feio e eu sempre achei honesto. Árvore que cresce em terra seca, com raiz funda porque não tem outro jeito. Sempre me pareceu familiar. O escritório ficava num edifício de vidro no Asa Norte, com porteiro de uniforme e elevador que fechava sem barulho. Eu entrei com a bolsa apertada no ombro e dei meu nome na recepção para uma moça que digitou no computador sem me olhar nos olhos e depois me mandou sentar numa cadeira de couro legítimo, que era mais confortável do que qualquer móvel que eu já tive em casa. Fiquei sentada ali, com as mãos no colo, olhando para o tapete cinza claro do corredor. Quando o Dr. Menezes veio me buscar, ele era exatamente como eu tinha imaginado pela voz. 60 e poucos anos, cabelo branco bem cortado, paletó bege, óculos de armação fina, aperto de mão firme, olhar direto. O tipo de homem que passou a vida inteira tratando de herança e aprendeu que sentimento atrapalha a clareza dos fatos. Gostei disso nele. Ele me levou para uma sala pequena com uma mesa redonda e 2 cadeiras. Fechou a porta e abriu uma pasta grossa, cheia de documentos, com aquela naturalidade de quem faz isso todo dia. Dona Dolores, vou explicar a situação do começo, ele disse e explicou. Aristeu Mendes Barros tinha sido fazendeiro em Campos Belos a vida inteira. Homem de posses modestas no começo, que foi crescendo ao longo de décadas com trabalho e algumas heranças de parentes mais velhos. Nunca casou. Não tinha filhos reconhecidos. Tinha 3 sobrinhos, filhos de uma irmã já falecida, que sempre esperaram ficar com tudo quando ele fosse. O que eles não sabiam era que Aristeu passou os 2 últimos anos de vida procurando o filho que nunca assumiu. Ele sabia do Gilberto? Eu perguntei. Sabia. Tinha guardado o conhecimento por décadas, por razões que ele não explicou no testamento. Mas quando ficou doente, 2 anos atrás, resolveu regularizar. Contratou um detetive particular para localizar o filho. O detetive encontrou o Sr. Gilberto aqui em Goiás, confirmou a identidade por documentos e pelo depoimento da mãe, Dona Iracema, que ainda era viva na época, a mãe do Gilberto. Eu tinha conhecido a Dona Iracema uma única vez, numa visita rápida a um lugarejo perto de Cavalcante, quando a gente estava namorando. Uma mulher pequena, de cabelo branco, que me apertou a mão com força e disse que o filho era teimoso, mas que tinha bom coração. Ela morreu 2 anos depois que a gente casou. O Gilberto foi ao enterro sozinho, voltou sem falar nada e nunca mais mencionou o nome dela sem que alguém perguntasse primeiro. E o Gilberto sabia que o pai estava procurando ele? Eu perguntei. O Dr. Menezes ajustou os óculos. Essa é uma parte que não temos como saber com certeza. O detetive confirmou que fez contato por carta, enviada para um endereço em Posse. Se o Sr. Gilberto recebeu, não temos registro de resposta. Fiquei quieta um momento. Uma carta, talvez embaixo do mesmo colchão onde eu tinha guardado a carta do escritório. Talvez numa gaveta que eu ainda não tinha aberto. Talvez uma coisa que ele recebeu e ficou guardando no bolso, igual a um objeto que pesa, mas que também não dá para jogar fora. Não disse nada disso para o Dr. Menezes. Era coisa minha. E os sobrinhos? Eu disse. Ele fechou levemente a pasta e me olhou. Os sobrinhos do Sr. Aristeu entraram com contestação do testamento 15 dias após o falecimento. Alegam que o documento foi lavrado sob influência indevida, que o Sr. Aristeu estava com saúde debilitada e que não havia prova suficiente do vínculo de paternidade. Tem prova? Temos o depoimento da Dona Iracema, colhido pelo detetive e autenticado em cartório antes da morte dela. Temos os documentos que o Sr. Aristeu mesmo reuniu.
E podemos requerer exame de DNA post-mortem, com material dos filhos do Sr. Gilberto, que como descendentes diretos seriam os herdeiros. Exame de DNA, com o material dos meus filhos. Pensei no Vando, no Tito, na Conceição, no Tito acordando com a voz miúda chamando pelo pai, no Vando entregando a nota de borracharia dobrada sem que eu pedisse. O que eles estão pedindo na contestação? Eu perguntei. Anulação do testamento. Se conseguirem, a herança vai para eles como parentes colaterais, que são os herdeiros naturais na ausência de filhos reconhecidos. E se não conseguirem? Se o vínculo for confirmado e se os documentos sustentarem o testamento, o espólio será partilhado conforme o que o Sr. Aristeu determinou. A parte que caberia ao Sr. Gilberto passaria integralmente para a senhora e os filhos. Ele virou a pasta na minha direção e mostrou uma planta cadastral, folha grande dobrada em 4 com um polígono irregular marcado a lápis. A propriedade principal fica a 70 quilômetros de Campos Belos. São 182 hectares de terra mista, parte cerrado preservado, parte pastagem formada com uma sede antiga. Há também uma casa na cidade e um pequeno armazém arrendado. O valor total do espólio, conforme a avaliação preliminar do inventariante, está em torno de R$ 1.300.000. Não me lembro de ter feito nenhuma expressão. Por dentro, alguma coisa desabou devagar, igual a uma parede velha que vai cedendo tijolo por tijolo sem barulho nenhum. Por fora, eu continuei com as mãos no colo e o olhar na planta cadastral, porque aprendi que quando as coisas são grandes demais, a gente precisa ficar muito quieta para não tomar decisão de emoção. Quanto vai custar para mim? Eu perguntei. Era a pergunta mais importante. O escritório trabalha com honorários sobre êxito nesse tipo de causa. A senhora não paga nada agora, só se ganharmos. E a contestação? Quanto tempo leva? Pode levar entre 6 meses e 2 anos, dependendo de como os sobrinhos conduzirem. Eles têm um advogado em Goiânia, experiente, e recursos para prolongar. 2 anos. Olhei para o tapete por um momento. 2 anos com R$ 120 emprestados, feijão com sal, o Tito economizando papel higiênico, o Vando com as mãos pretas de graxa. Eu preciso pensar, disse. Claro. Mas antes, eu disse, e levantei os olhos para ele. Eu quero saber dos sobrinhos. Quero saber com quem eu estou lidando. Ele abriu uma aba diferente da pasta e tirou 3 fotografias impressas em papel comum. Fotos de pessoas tiradas de perfis em rede social, pareceu. Irmãos, Valdecir, Ronaldo e a irmã deles, Neide. Valdecir mora em Goiânia, tem uma concessionária de caminhões. Ronaldo mora em Campos Belos, administra um posto de gasolina. Neide mora no mesmo município, casada, não trabalha formalmente. Olhei para cada rosto. Gente de meia idade, bem alimentada, sem a marca do cansaço que eu reconheço nas pessoas que trabalham com o corpo. O Valdecir tinha um sorriso largo numa das fotos, de braço dado com alguém numa festa. Gente que nunca passou fome. Gente que estava com raiva porque o dinheiro que achava que era deles, não era deles. Eu conheço esse tipo de raiva. É a raiva mais perigosa que existe, porque ela se fantasia de justiça. Uma coisa eu quero que o senhor entenda, eu disse para o Dr. Menezes devolvendo as fotos. Eu não venho de família de bem, não tenho advogado de estimação, não tenho cunhado em cartório, não tenho nada, mas eu também não sou ingênua. Se eu topar seguir com isso, eu preciso que o senhor me explique cada etapa, cada papel, cada prazo, sem simplificar demais, sem enrolar. Me trata como adulta. Ele me olhou por um segundo com uma expressão que eu não soube ler direito. Não era pena. Era mais parecido com respeito, mas do tipo cauteloso, de quem ainda está verificando. Combinado, ele disse. Voltei para o ônibus às 5 da tarde.
Quase 5 horas de volta, o céu já fechando em laranja e roxo sobre o cerrado, o homem da fileira da frente dormindo desta vez. Fiquei de olho aberto o caminho todo, com a pasta de documentos que o Dr. Menezes me deu apertada no colo, pensando no Gilberto. Pensando que ele recebeu aquela carta e ficou quieto, pensando que talvez ele não soubesse como contar, ou que não acreditasse que era real, ou que tivesse medo de levantar esperança numa vida que a gente tinha construído com tanto cuidado sobre base pequena que qualquer coisa grande demais parecia ameaça. Não fiquei com raiva dele. Não é possível ficar com raiva de homem que carregou o próprio passado no bolso com tanto cuidado, que nem o bolso rasgou. Mas chorei um pouco, baixinho, olhando pela janela o cerrado escurecendo. Não de tristeza, de algo que não tem nome exato. Talvez de entender, tarde demais, que ele estava tentando nos proteger mesmo de longe, mesmo sem dizer. Quando cheguei em casa, era quase 10 da noite. A Conceição tinha deixado o prato coberto com pano na geladeira. O Tito já dormia. O Vando estava acordado na sala com o celular, fingindo que não estava esperando. "Deu certo?" Ele perguntou, com a voz travada de homem que não aprendeu ainda a pedir esperança abertamente. Coloquei a pasta em cima da mesa. Sentei na cadeira de frente para ele. "Tem uma briga pela frente", eu disse. "Grande, contra gente que tem mais do que a gente." Ele olhou para a pasta. "Mas tem chance?" Eu pensei no Dr. Menezes abrindo aquela planta cadastral. Pensei nos 182 hectares de terra que o Gilberto nunca soube que existiam, esperando por ele. Pensei na mãe dele, Dona Iracema, que levou esse segredo quase até o fim antes de contar para um detetive de gravador na mão. "Tem", eu disse. O Vando assentiu devagar, com aquela seriedade que não é de menino. Apagou o celular, foi para o quarto e não perguntou mais nada. Mas antes de fechar a porta, ele virou e disse uma coisa que eu não esperava. "O pai ia querer que a gente fosse até o fim, mãe." Fechou a porta. Fiquei sozinha na cozinha, com a pasta em cima da mesa e a mangueira do quintal chacoalhando lá fora no vento da madrugada. Ele estava certo, e eu ia até o fim. A primeira vez que vi Valdecir foi num cartório em Campos Belos. Não era para ser assim. O Dr. Menezes tinha me avisado que haveria uma audiência preliminar de conciliação, uma etapa burocrática onde as partes se encontram antes do processo formal e que provavelmente não levaria a nada, porque a outra parte não tinha intenção de conciliar. Mas era protocolo, e protocolo precisa ser cumprido. Fui de ônibus de novo. Desta vez, sozinha também, com uma blusa que a Conceição passou a ferro na véspera sem que eu pedisse e o cabelo preso atrás com um grampo de metal que uso faz anos. Não estava tentando impressionar ninguém, só não queria parecer o que eles esperavam que eu fosse. Mulher acabada de interior que não sabe o que está fazendo, porque às vezes a aparência é o único argumento que você tem antes de abrir a boca. O cartório ficava numa rua calma do centro, com aquele cheiro característico de papel e ar-condicionado velho que todo cartório do Brasil tem, como se fosse regulamentação federal. O Dr. Menezes já estava lá quando cheguei, de pasta na mão, e me cumprimentou com um aceno seco que eu aprendi a interpretar como está tudo sob controle. Valdecir chegou 5 minutos depois. Era exatamente a foto. Talvez um pouco mais velho ao vivo, com um começo de barriga que o paletó escuro tentava disfarçar, cabelo cortado curto, relógio no pulso que eu não sei avaliar, mas que parecia caro. Veio acompanhado de um homem mais novo, de terno cinza, que eu entendi ser o advogado dele, e de Neide, a irmã, que entrou olhando em volta com aquele ar de quem está avaliando o preço de tudo que vê. Ronaldo não veio. Não me explicaram o motivo. A mediadora era uma mulher jovem, séria, de cabelo curto, que abriu a sessão explicando os objetivos de forma neutra e monótona. Eu fiquei com as mãos no colo, costas retas, olhando para frente. Valdecir ficou me olhando desde que entrou. Não era um olhar de curiosidade, era de avaliação.
O tipo de olhar que as pessoas jogam em cima de quem elas já decidiram que não representa a ameaça real. Olhar de quem pesa a pessoa e acha que o peso é insuficiente. Eu conheço esse olhar. Recebi ele a vida inteira. O advogado dele, que disse o nome numa velocidade que eu não consegui pegar, foi o primeiro a falar formalmente depois das apresentações. Discurso preparado, voz firme, gesticulando levemente com a mão esquerda enquanto falava. A argumentação era a mesma do documento que o Dr. Menezes tinha me mostrado. O testamento foi lavrado quando o Sr. Aristeu estava em estado de saúde comprometido. Havia indícios de influência de terceiros. O vínculo de paternidade não tinha sido estabelecido em vida por via legal. E, portanto, a divisão do espólio deveria seguir a linha de parentesco colateral legítima, ou seja, os 3 irmãos. Quando ele terminou, Valdecir cruzou os braços e ficou me olhando com aquele meio sorriso de homem que acha que já ganhou. O Dr. Menezes respondeu com calma, citando artigos e precedentes que eu ouvi, mas não dominava. E quando ele terminou, a mediadora perguntou se eu queria acrescentar algo. Eu disse que sim. O Dr. Menezes me lançou um olhar rápido de aviso. Eu ignorei. Me virei para Valdecir. O senhor conhecia o seu tio? Eu perguntei diretamente. Ele piscou. Não esperava que eu falasse com ele. Claro que conhecia. Visitava com frequência. Isso não é, começou o advogado dele. Não é o quê? Eu disse devagar. É uma pergunta simples. A mediadora anotou alguma coisa. Valdecir abriu levemente os braços num gesto que pretendia parecer razoável. Dona Dolores, é isso? Ele disse, com aquela pausa calculada antes do nome que era para me fazer sentir pequena. Eu entendo que a senhora esteja numa situação difícil. Perdeu o marido, tem filhos para criar. Mas o fato de um velho doente ter escrito um nome num papel não faz do seu marido filho de ninguém. Paternidade não é só questão de biologia. O senhor tem razão, eu disse. Ele franziu o senho, desconfiado da concordância. Paternidade não é só biologia, continuei. O seu tio passou 2 anos e dinheiro do bolso dele procurando um filho que nunca reconheceu. Contratou detetive, reuniu documentos, foi em cartório enquanto estava doente e colocou o nome do meu marido num testamento lavrado em pleno juízo. Pausei um segundo. O seu tio reconheceu o filho que não reconheceu em vida. O que o senhor fez nesses 2 anos, além de esperar o tio morrer? Silêncio. Neide olhou para Valdecir. O advogado colocou a mão no braço do cliente antes que ele respondesse. Não estava tentando ganhar o argumento naquele momento. Sabia que cartório de conciliação não é tribunal, mas queria que Valdecir soubesse que eu não ia abaixar a cabeça porque ele usou meu nome com pausa calculada. A sessão não chegou a acordo nenhum, como o Dr. Menezes tinha previsto. Saímos antes deles. Na calçada, o Dr. Menezes me olhou de lado, enquanto a gente caminhava para o carro dele. A senhora não precisava falar, ele disse. Eu sei, mas foi bem. Eu não disse nada. As semanas seguintes foram de papel e espera. Espera é o que ninguém te avisa, que a justiça exige mais. Não é só dinheiro, não é só coragem, não é só ter razão. É aguentar o tempo esticado, o processo andando no ritmo que ele quer andar, a vida continuando do lado de fora, sem nenhum respeito pela sua ansiedade. Continuei fazendo faxina na clínica 3 vezes por semana. Continuei acordando cedo, esquentando feijão, olhando para os sacos de cimento com a lona murchando no quintal. O Tito continuou indo para a escola com a mochila nas costas e o relógio de brinquedo no pulso. A Conceição continuou dobrando o papel higiênico em quadradinhos. O Vando continuou voltando da borracharia com as mãos pretas. A diferença é que agora eu tinha uma pasta cheia de documentos embaixo do colchão, em vez de só um envelope. Num sábado de manhã, quase 3 semanas depois da conciliação, meu celular tocou com um número de Campos Belos que eu não conhecia.
Atendi com cuidado, achando que podia ser algum desdobramento do processo. Era Neide. Dona Dolores, ela disse, com uma voz que tinha tentado soar amigável, mas que estava tensa embaixo da superfície. Aqui é Neide, irmã do Valdecir. A senhora tem um minutinho? Fiquei quieta por um segundo, depois disse que tinha. Olha, eu queria conversar separado dos advogados, pessoa a pessoa. Pausa. A senhora é mãe, eu sou mãe. A gente pode se entender sem toda essa confusão de processo, não pode? O argumento das mães. Eu já tinha esperado por ele. Pode falar, eu disse. O Valdecir é impulsivo, às vezes fala mais alto do que devia. Mas a intenção dele não é prejudicar a senhora. Nós só queremos o que é da nossa família. O meu tio era um velho sozinho, passava meses sem ver ninguém, e no fim da vida apareceu um detetive com uma história, e ele assinou um papel. A senhora consegue entender que isso é suspeito? Consigo entender que o senhor Aristeu sabia muito bem o que estava assinando, eu disse. Consigo entender também que ele fez questão de ir pessoalmente num cartório para garantir que fosse documento sólido, Dona Dolores. A voz dela mudou levemente, ficou mais baixa, mais direta. O Valdecir está disposto a oferecer uma compensação. Um valor à vista, razoável, para a senhora encerrar a contestação e deixar o inventário seguir. A senhora poderia pagar as dívidas, organizar a vida. Não precisaria ficar anos nesse processo. Valor à vista, encerrar. Fui até a janela da sala e olhei para o quintal. Os sacos de cimento com a lona. A mangueira com as folhas paradas porque o vento não tinha chegado ainda. A cerca de arame que o Vando tinha consertado no final de semana anterior, ajoelhado na lama fina depois da chuva, sem reclamar. Qual valor? Eu perguntei. Ela disse o número. Era um valor que, para minha vida de agora, era significativo. Pagaria o IPTU atrasado, a moto, a dívida do material de construção, sobraria alguma coisa. Não resolveria tudo, mas resolveria o imediato. Era exatamente suficiente para parecer generoso sem ser. Deixa eu pensar, eu disse. Claro, ela disse, com um alívio disfarçado de cordialidade. Sem pressa, desliguei. Fiquei parada na janela. Não precisei de muito tempo para pensar. Precisei de um único pensamento, na verdade, que foi esse. O valor que eles estavam oferecendo era a prova de quanto eles tinham medo de perder. Gente que está confiante no processo não oferece dinheiro para calar. Gente que oferece dinheiro para calar é gente que calculou o risco e concluiu que pagar menos agora é melhor do que perder tudo depois. Eu não ia aceitar, mas também não ia ligar de volta para dizer isso. Deixei o telefone em silêncio e esperei o Dr. Menezes me ligar na segunda-feira, como era nosso combinado semanal. Quando ele ligou, contei tudo. Ele ficou quieto por um momento. Eles entraram em contato direto com a senhora? Disse ele, com uma qualidade diferente na voz. Entraram. Isso é irregular, Dona Dolores. Com processo em andamento, o contato deveria ser entre advogados. Eu sei. Pausei. Isso é bom ou ruim pra gente? Pode ser bom, ele disse devagar com aquele tom de quem está organizando o pensamento enquanto fala. Demonstra que eles estão com pressa, e pressa é sinal de fraqueza. Guardei isso. Pressa é sinal de fraqueza. Tinha mais alguma coisa que eu ainda não sabia, percebi. Alguma coisa que estava fazendo Valdecir e os irmãos querem fechar isso rápido antes que o processo seguisse adiante. E 3 dias depois, eu soube o quê. O Dr. Menezes me ligou numa quarta de tarde, enquanto eu esfregava o corredor da clínica, e disse com uma contenção que não conseguia esconder completamente a importância da notícia. Dona Dolores, o cartório de Campos Belos localizou um segundo documento entre os pertences do Sr. Aristeu, uma carta manuscrita, guardada numa pasta junto com os documentos do testamento. Que carta? Uma carta endereçada ao Sr. Gilberto.
escrita de próprio punho do Sr. Aristeu, datada há 3 anos. Uma pausa. Nela, o Sr. Aristeu explica os motivos pelos quais não assumiu a paternidade, pede perdão e descreve com detalhes o que queria deixar para o filho. Parei de esfregar. O corredor estava vazio. O cheiro de desinfetante parado no ar. Essa carta muda alguma coisa no processo? Eu perguntei. Muda tudo, ele disse. Porque nela o Sr. Aristeu menciona explicitamente que já tinha comunicado a decisão aos sobrinhos 2 anos antes de morrer. O que significa que eles sabiam. Sabiam do Gilberto, sabiam do testamento e mesmo assim contestaram alegando surpresa e influência indevida. Eles sabiam. Tinham sabido durante 2 anos. Tinham assistido o tio reunir os documentos, contratar o detetive, ir ao cartório doente e ficaram esperando, calculando, planejando a contestação antes mesmo do corpo estar frio. Fiquei parada no corredor com o cabo do rodo na mão e o cheiro de desinfetante em volta e senti uma coisa que não sentia faz muito tempo. Não era alegria, não era alívio. Era aquela clareza fria e limpa de quem finalmente enxerga o campo inteiro, sem neblina, e sabe exatamente onde estão os pés. A briga estava longe de acabar. Eu sabia disso. Mas pela primeira vez, desde que o Gilberto caiu entre as ramas de mandioca naquela quarta-feira, eu senti que não estava brigando sozinha. Estava brigando com ele. Com o que ele nunca soube que tinha. Com o que o pai dele guardou por covardia e tentou consertar por coragem no fim. Eram 2 homens que não se conheceram em vida, e eu estava no meio, de rodo na mão, brigando pelo encontro que eles nunca tiveram. Fui a Campos Belos numa sexta-feira com o Dr. Menezes. Não era viagem de turismo, era para ver a propriedade. Procedimento que ele chamou de inspeção do bem inventariado, que na linguagem comum significava ir olhar com os próprios olhos o que estava em disputa. Ele disse que era importante eu conhecer o lugar, que juízes costumam dar mais peso a herdeiros que demonstram vínculo concreto com o bem, e que ver a terra também me ajudaria a entender o que estava defendendo. Parti antes do sol, com uma sacola pequena e os documentos de sempre. Deixei a Conceição com uma lista de instruções, o número da Dona Fátima anotado na porta da geladeira e o feijão já temperado na panela para ela só esquentar. O Tito quis saber para onde eu ia. Disse que era trabalho. Ele perguntou se era trabalho do pai. Fiquei parada 1 segundo antes de responder. Eu disse. É trabalho do pai. Ele assentiu com aquela seriedade de 8 anos que ainda parte alguma coisa em mim toda vez. E foi escovar o dente sem perguntar mais nada. O Dr. Menezes me buscou na entrada de posse às 6 da manhã, num carro prata discreto, ar-condicionado na temperatura de quem trabalha muito em escritório fechado. Seguimos pela BR-020 e depois por estradas menores, o cerrado abrindo dos 2 lados, aquelas chapadas abertas de Goiás que parecem não ter fim quando a gente está dentro delas. Campos Belos é uma cidade pequena, de interior tranquilo, com aquela calma de lugar onde todo mundo se conhece e os segredos circulam em voz baixa nas mesas de bar. Chegamos por volta das 10 da manhã. O Dr. Menezes foi direto ao cartório resolver a questão do documento. A carta manuscrita do Aristeu, que precisava ser formalmente juntada ao processo. Eu esperei do lado de fora, sentada num banco de praça, em frente, olhando o movimento calmo da cidade. Pensei em Aristeu, em que tipo de homem era, um fazendeiro velho que passou décadas sem assumir o filho que tinha. Que deixou uma mulher criar sozinha, que deixou uma criança crescer sem pai e que no fim da vida resolveu que precisava consertar. Não sei se foi culpa, medo de morrer em pecado, ou se foi simplesmente o tipo de arrependimento tardio que a velhice impõe em quem viveu errado por tempo demais. Não sentia raiva dele, não conseguia. Raiva exige energia, e já disse que energia nunca sobrou para mim.
O que eu sentia era mais parecido com tristeza de espécie estranha. Dois homens que poderiam ter se conhecido e não se conheceram por conta de covardia de um e ignorância do outro. Uma vida inteira de distância que não precisava ter existido. E eu aqui, no banco de praça de uma cidade que nunca tinha pisado, tentando juntar as peças de uma história que não era minha, mas que tinha virado minha por força do destino. O Dr. Menezes voltou com a pasta mais grossa e sobrancelha levemente levantada, que nele era equivalente a uma expressão de satisfação. "Carta juntada e protocolada", ele disse. "Vamos para a fazenda?" Saímos da cidade por uma estrada de chão batido que o carro engoliu devagar, levantando aquela poeira vermelha fina do cerrado que entra por fresta de porta e gruda na roupa. 70 quilômetros, como ele tinha dito, mas 70 quilômetros de estrada de terra são diferentes de 70 quilômetros de asfalto. São mais longos, mais vivos, mais cheios de coisa para olhar. Tinha gado solto em propriedades vizinhas, garças brancas pousadas no meio dos pastos, buritis em fila nos vales onde a água corre por baixo da terra, mesmo quando não aparece na superfície. Eu fui olhando tudo isso pela janela sem falar, e o Dr. Menezes respeitou o silêncio com a competência de quem aprendeu a ler pessoas ao longo de décadas. A porteira da fazenda era de ferro, simples, com uma corrente e cadeado. Ele tinha a chave. O inventariante tinha providenciado. Abriu, entramos devagar, e a estrada interna da propriedade se abriu à frente, ladeada de cerrado nativo que ninguém tinha derrubado. Vi a sede quando o carro dobrou a última curva. Era uma casa antiga, de fazenda goiana de décadas passadas, com varanda de frente sustentada por pilares de madeira grossa, paredes de alvenaria pintadas de branco que o tempo tinha levado para um tom de amarelo cansado. Telhado de barro, janelas de madeira escura fechadas. Uma jabuticabeira enorme do lado esquerdo, cheia de fruta escura que não tinha quem colhesse. Um poço artesiano com a bomba enferrujada no canto do terreiro. Fiquei parada na frente da casa por um tempo que não sei medir. Tentei imaginar Aristeu andando por ali, levantando de manhã, fazendo café naquela cozinha que eu ainda não tinha entrado, olhando para o cerrado antes do sol esquentar. Um homem velho e sozinho que tinha deixado o filho ir porque não quis assumir o custo de tê-lo, e que passou décadas morando com esse espaço vazio que nem a terra preencheu. O Dr. Menezes abriu a porta principal com outra chave. O cheiro que saiu era de casa fechada, de tempo parado, de madeira velha e couro e alguma coisa que não soube nomear. Entramos. A sala era simples. Mobília de fazenda antiga, mesa de madeira escura, cadeiras de couro cru, um armário com louça guardada atrás de vidro, uma fotografia na parede, desbotada de homem a cavalo, que eu não soube dizer se era Aristeu. Uma Bíblia na estante, com o lombro partido e fita marcando lugar no meio. Andei devagar pelos cômodos. Cozinha com fogão a lenha e um a gás, os dois. Despensa com prateleiras vazias. 3 quartos, todos com cama de solteiro e colcha dobrada. Banheiro de azulejo antigo, branco com barra azul. No último quarto, menor, com uma janela que dava para os fundos da propriedade, havia uma escrivaninha de madeira. Em cima dela, um porta-retratos virado para baixo. Peguei, virei. Era uma foto pequena, colorida, desbotada pelo tempo. Uma mulher jovem com um bebê no colo, sentada numa soleira de porta que eu não reconheci. A mulher tinha o cabelo escuro comprido e um jeito de segurar o bebê com as 2 mãos que eu reconheci imediatamente, porque é o jeito de mãe que tem medo de soltar. Virei a foto. Atrás, escrito a lápis com letra de homem que não escrevia muito. Letras grandes, um pouco tortas, estava escrito Iracema e Gilberto, 1974. Fiquei olhando para a foto por um tempo longo. O Dr. Menezes ficou na soleira do quarto sem entrar, dando espaço. Homem que aprendeu quando não chegar perto.
Iracema, a mãe do Gilberto. Jovem, no colo o filho que tinha tido sozinha, sentada numa soleira que talvez fosse desta mesma fazenda, quem sabe numa visita que nunca se repetiu. E Aristeu tinha guardado essa foto. Tinha guardado por 50 anos, virada para baixo numa escrivaninha de quarto dos fundos, mas guardado. Não joguei fora. Dobrei o porta-retratos dentro da blusa com cuidado e não disse nada. Caminhamos pela propriedade depois. 182 hectares. O doutor Menezes ia me explicando enquanto andávamos. Parte de cerrado preservado, que tinha valor de conservação, parte de pastagem formada que tinha estado arrendada até 2 anos atrás, quando o arrendatário saiu, uma nascente no fundo da propriedade que alimentava um açude pequeno, córrego de água limpa que corria o ano inteiro. Água limpa que corria o ano inteiro. No cerrado, isso vale mais do que parece para quem é de fora. É o tipo de coisa que fazendeiro de geração entende no osso. Terra com água permanente é terra que nunca fica inútil de vez, mesmo no pior dos agostos. O Gilberto teria entendido isso imediatamente. Pensei nisso andando pelo pasto seco, com a sola do sapato levantando poeira vermelha. Pensei que ele teria parado nesse mesmo açude, posto a mão na água, entendido o que estava tocando. Homem de terra, filho de mulher que criou filho sozinha em terra árida, ele teria olhado para essa nascente com o mesmo reconhecimento de quem encontra parente distante. Fiquei com raiva por um segundo. Uma raiva curta, quente, que subiu e desceu. Raiva de que ele não soube, que morreu arrancando mandioca por diária sem saber que tinha terra própria esperando. Que passou 10 anos pagando parcelado um terreno de borda de cidade, quando havia 182 hectares com água corrente e jabuticabeira antiga que não tinham sido reclamados por ninguém. A raiva passou. Não adianta. Já disse isso para mim mesma mais vezes do que consigo contar. Dona Dolores, disse o doutor Menezes parado ao meu lado, na beira do açude. Preciso te contar uma coisa sobre o processo que recebi ontem à tarde. Olhei para ele. O advogado dos sobrinhos entrou com um pedido de tutela provisória. Querem bloquear qualquer movimentação do espólio enquanto o processo principal não for julgado. É uma manobra para complicar. Quanto tempo isso atrasa? Se o juiz aceitar o pedido, pode atrasar de 3 a 6 meses antes de qualquer decisão de mérito. Olhei para o açude. A água estava quieta, escura de fundo lodoso, com um biguá pousado numa pedra do outro lado que ficou nos olhando sem se mover. Tem como bloquear o pedido deles? Posso apresentar contrarrazões sólidas. A carta do Aristeu admitindo que eles sabiam da existência do Gilberto compromete muito o argumento de que o testamento foi feito sob influência indevida. Ele fez uma pausa. Mas tem um ponto que precisa ser resolvido antes de qualquer decisão. O exame de DNA dos filhos. Sim, quanto mais rápido for feito, mais rápido temos prova irrefutável do vínculo. Com isso em mãos, o argumento central dos sobrinhos perde completamente o fundamento. Fiquei quieta por um momento. Pensar nos filhos era sempre a parte que pesava diferente. O Vando com as mãos pretas de graxa, a Conceição dobrando papel higiênico, o Tito de relógio de brinquedo no pulso perguntando se era trabalho do pai. Eles precisam saber de tudo? Eu perguntei. Precisam consentir com o exame. O Vando tem 17, precisa de consentimento dele e seu. A Conceição e o Tito, como menores, o consentimento é seu. Não é isso que eu perguntei. Ele me olhou. Eles precisam entender o que está em jogo. Ele disse, com cuidado, que o avô deles existiu, que deixou algo e que tem gente tentando tomar. Respirei fundo. O biguá, do outro lado do açude, abriu as asas sem sair do lugar, como se estivesse ensaiando. Fechou de novo. Ficou. Eu dou conversar com eles hoje à noite. Eu disse. A conversa foi na cozinha, depois do jantar. Coloquei o porta-retratos com a foto da Iracema e do Gilberto bebê em cima da mesa.
Coloquei a carta do escritório ao lado e contei tudo, do começo, sem simplificar e sem suavizar demais, porque eles mereciam a verdade inteira na medida que cada um conseguia receber. O Vando ouviu sem interromper, com aquela testa franzida de quem está processando e guardando ao mesmo tempo. Conceição chorou no meio quando eu contei que o avô tinha procurado o pai deles antes de morrer. Chorou em silêncio, do jeito dela, sem fazer barulho, só com a mão na boca. O Tito ficou olhando para a foto por um longo tempo. "Esse é o vovô que eu não conheci?" Ele perguntou, apontando para o bebê. "É seu pai quando era bebê", eu disse. "O vovô é o homem que tirou a foto." Ele processou isso com a seriedade de 8 anos. "O vovô gostava do papai?" A pergunta ficou parada no ar da cozinha. Olhei para a foto que eu tinha carregado da fazenda dentro da blusa, que Aristeu tinha guardado por 50 anos, virada para baixo, mas não jogado fora. "Acho que sim", eu disse. Só não sabia como mostrar. O Tito assentiu, como se isso fizesse sentido perfeito. Depois de um tempo em silêncio, o Vando levantou os olhos da mesa e me olhou. "Quando é o exame?" "Semana que vem, se vocês toparem." Ele olhou para Conceição. Ela limpou o olho com as costas da mão e assentiu. "A gente topa", ele disse. E foi isso, sem discurso, sem cerimônia. 3 filhos que aprenderam, pelo jeito que a vida tratou eles, que quando há uma chance é para ir e não para hesitar. Levantei para lavar os pratos e o Tito veio me ajudar. Ficou do meu lado no tanque segurando o prato, enquanto eu ensaboava, com o relógio de brinquedo ainda no pulso. "Mãe", ele disse. Que foi? Quando a gente ganhar a terra do vovô, vai ter jabuticaba?" Pensei na jabuticabeira enorme ao lado da sede, cheia de fruta escura que não tinha quem colhesse. "Vai ter", eu disse. Ele sorriu com aquela boca de dente de leite ainda. Aquele sorriso que o Gilberto tinha na mesma boca e voltou a segurar o prato. E eu lavei a louça olhando pela janela para o quintal escuro, com os sacos de cimento embaixo da lona, e pela primeira vez em 7 meses o peso no peito estava diferente. Não tinha ido embora, mas estava diferente. O exame de DNA demorou 11 dias para dar resultado. 11 dias que eu vivi no ritmo de sempre. Faxina na clínica, feijão no fogão, conta no caderno, noite olhando para o teto, mas com uma camada diferente por baixo de tudo, uma tensão baixa e constante que eu aprendi a não alimentar, porque alimentar ansiedade que não pode ser resolvida é desperdício de força que eu não tinha sobrando. O Dr. Menezes ligou numa terça de manhã, enquanto eu esperava o ônibus na beira da estrada, com o sol ainda fraco e o cerrado esfumaçado de neblina fina que só aparece nos dias de transição entre o tempo úmido e o seco. "Dona Dolores", ele disse, e eu soube pelo tom antes da palavra seguinte. "Confirmou", eu disse antes que ele terminasse. Uma pausa curta. 99,9% de compatibilidade de descendência paterna. Outra pausa. "Está confirmado. Os seus filhos são netos do senhor Aristeu Mendes Barros." Fiquei parada na beira da estrada com o celular na orelha e o ônibus chegando lá no fim da linha de asfalto, ainda pequeno de distância. Não chorei. Não gritei. Não fiz nada que parecesse proporcional ao tamanho da notícia. Disse obrigada, desliguei, deixei o ônibus passar e fiquei ali parada por mais uns minutos, olhando para o cerrado esfumaçado. Pensei no Gilberto, no bebê da foto com a mãe na soleira. No homem que caiu entre as ramas de mandioca numa quarta-feira comum, sem saber que tinha avô, terra e nascente, esperando por ele a 70 quilômetros de distância. Pensei que o mundo é injusto de um jeito tão específico, tão cirúrgico, que às vezes parece quase intencional. Depois peguei o ônibus seguinte e fui trabalhar. O processo acelerou depois do laudo. O Dr. Menezes apresentou o resultado como peça central das contrarrazões ao pedido de tutela provisória dos sobrinhos.
O juiz indeferiu o pedido deles em 10 dias. Decisão curta, direta, que o doutor me leu por telefone com aquela contenção de quem sorri internamente, mas não deixa aparecer. O advogado de Valdecir entrou com recurso. Era esperado. O recurso levou mais 40 dias para ser julgado pelo tribunal. 40 dias de silêncio processual que eu preenchi do jeito que sempre preenchi os silêncios da minha vida. Com trabalho, com os filhos, com a mangueira do quintal e a cerca de arame e o feijão no fogão. O Vando foi promovido na borracharia. Não era promoção formal, o dono não era homem de carteira assinada, mas passou a ganhar por semana em vez de por dia, e a diferença apareceu na dispensa. A Conceição entrou num projeto de reforço escolar na prefeitura, de tarde, e voltou para casa com uma leveza diferente. Aquela luminosidade de adolescente que encontrou um lugar onde se sente capaz. O Tito perdeu o dente da frente e ficou com um buraco no sorriso que fazia eu rir involuntariamente toda vez que ele abria a boca. A vida foi andando, e foi andando que o recurso dos sobrinhos foi negado pelo tribunal. O Dr. Menezes me ligou numa quinta de tarde, com chuva batendo na janela da clínica, e disse com uma voz que finalmente deixou cair a contenção profissional: Dona Dolores, negado por unanimidade. A carta do Sr. Aristeu foi determinante. O relator considerou que a tentativa de contestação foi feita de má fé, dado que os sobrinhos tinham conhecimento prévio do testamento e do vínculo de paternidade. Uma pausa onde eu pude ouvir ele respirar diferente. O inventário segue agora sem contestação. Em 60 dias, no máximo, a partilha estará homologada. Sentei na cadeira da sala de espera da clínica, que estava vazia naquele horário, com a chuva batendo no vidro e o cheiro de desinfetante que já era familiar demais. 60 dias, eu repeti. 60 dias. Não disse nada por um momento. Doutor, eu disse, o senhor acredita que o Aristeu sabia que o Gilberto tinha morrido quando ele estava montando os documentos? Silêncio breve. Não há como saber com certeza. A carta foi escrita há 3 anos, antes da morte do senhor Gilberto. O detetive confirmou o contato em vida. Mas se o senhor Aristeu soube depois, não há registro. Então talvez ele tenha morrido achando que o filho ainda ia aparecer. Outra pausa. É possível, ele disse com cuidado. Fiquei com isso. 2 homens que não se conheceram. Um que foi embora cedo demais por covardia, que tentou voltar tarde demais por coragem e que morreu talvez esperando uma resposta que nunca chegou porque o filho tinha morrido primeiro. O outro que viveu sem saber do pai, que recebeu talvez uma carta e ficou com ela no bolso sem saber o que fazer, e que morreu sem saber que tinha terra, nascente, jabuticabeira. A injustiça disso tudo não tinha a forma que eu esperava quando comecei essa história. Não era só a pobreza, não era só os sobrinhos gananciosos. Era esse intervalo de silêncio entre 2 homens que poderiam ter se encontrado e não se encontraram. Eu estava ali para preencher esse intervalo. Por eles 2. A homologação aconteceu numa manhã de setembro. Fui a Campos Belos de novo, desta vez com o Vando. Deixei a Conceição com o Tito, com a lista de sempre na geladeira. Mas antes de sair, o Tito me abraçou pela cintura e disse que quando a gente fosse para a fazenda, ele queria dormir no quarto que dava para o quintal. Eu disse que combinado. O fórum era um prédio de esquina, com piso de granito e ventilador de teto girando devagar. Nos sentamos na sala de espera por quase 2 horas, o Vando do meu lado com as mãos cruzadas no colo, quieto, olhando para o piso. Valdecir não apareceu. Neide também não. O advogado deles enviou uma peça escrita comunicando que não havia mais contestação, o que na linguagem prática significava que eles tinham calculado os custos de continuar e decidido que não valia. Gente que perde por ganância costuma ir embora em silêncio. Não por vergonha, por pragmatismo. Eles vão buscar outra coisa para disputar em outro lugar.
A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto grisalho, óculos de meia lente. Leu os termos da partilha com voz uniforme, perguntou se eu compreendia e concordava. Eu disse que sim. E ela assinou com a caneta num movimento curto e definitivo que não correspondia ao tamanho do que estava sendo feito. Mas a justiça é assim. Os momentos grandes cabem em gestos pequenos. Saí do fórum com a cópia do documento na mão e o Vando do meu lado. Na calçada, ele ficou parado, olhando para a rua por um momento. O sol de setembro batia forte, aquele sol seco de cerrado que não pede licença. Ele piscou algumas vezes com os olhos apertados. "Mãe", ele disse. "Que foi? É nosso mesmo?" "É nosso mesmo." Ele ficou quieto um segundo. Depois fez uma coisa que não fazia desde criança. Me abraçou ali, na calçada do Fórum de Campos Belos, com os braços compridos de 17 anos que de repente pareciam menos duros, menos armados contra o mundo. Abraçou forte, com a cabeça abaixada, e eu segurei ele do jeito que segurei quando ele era pequeno e caía e eu dizia que ia passar. Passou, Vando. Passou. Ele se separou rápido, olhou para o lado como se estivesse conferindo se alguém tinha visto e enfiou as mãos nos bolsos com um ar de normalidade que me fez rir por dentro com uma ternura que não tinha mais lugar para caber. "Vamos ligar para Conceição?" ele disse. "Vamos." Voltamos à posse naquela tarde. A Conceição atendeu o telefone antes de terminar o primeiro toque. Ela estava esperando. E quando eu disse que tinha dado certo, eu ouvi um barulho abafado do outro lado, que era ela colocando a mão na boca, igual ao que ela faz quando não quer que ninguém veja que está chorando. O Tito pegou o telefone da irmã e perguntou se a gente podia ir ver a jabuticabeira. "Pode", eu disse. "No fim de semana a gente vai." Na semana seguinte fomos os 4. O Dr. Menezes tinha providenciado as chaves. A estrada de terra levantou a poeira vermelha de sempre, o cerrado abrindo dos 2 lados, os buritis nos vales. A Conceição ficou olhando pela janela sem falar, com aquele jeito dela de guardar tudo dentro antes de processar. O Tito foi perguntando sobre cada planta, cada pássaro, cada gado que aparecia do lado de fora com uma curiosidade de criança que ainda não aprendeu a se envergonhar de não saber. O Vando dirigia. Tinha tirado carteira poucos meses antes, num esforço que eu sei que foi para poder me ajudar logo, e eu deixei porque era hora. Dirigia devagar, cuidadoso, com as mãos na posição certa do volante. Quando a sede apareceu na curva, os 4 ficamos em silêncio por um momento. A casa branco-amarelada com a varanda de madeira, a jabuticabeira enorme do lado esquerdo, ainda com fruta escura nos galhos. O poço artesiano com a bomba enferrujada. Desci do carro e fui até a jabuticabeira. A fruta estava madura, peguei uma, comi, era daquelas jabuticabas antigas, de casca grossa e polpa doce, com aquele leve amargor que as industrializadas não têm mais. O suco escureceu a ponta dos meus dedos. O Tito correu até a árvore atrás de mim e começou a pegar fruta com as 2 mãos, enfiando na boca, os dedos todos roxos em segundos, rindo de um jeito que eu não ouvia faz tanto tempo que precisei parar para ter certeza que era real. A Conceição ficou parada na frente da casa por um momento, olhando para a varanda. Depois, subiu os 2 degraus, colocou a mão num dos pilares de madeira e ficou assim, de costas para mim, olhando para o cerrado que se abria pela frente da propriedade até onde a vista alcançava. O Vando foi até o poço. Tentou a bomba que resmungou enferrujada, mas não cedeu. Olhou em volta com os olhos de homem que está inventariando o que precisa de trabalho, que é o olhar do Gilberto, o mesmo jeito que o Gilberto tinha de chegar num lugar e já estar consertando mentalmente. Fiquei olhando para os 4 cantos daquele terreiro. A terra seca e vermelha, a casa velha que ia precisar de reforma, a pastagem que ia precisar de atenção, o açude nos fundos com a nascente que corria o ano inteiro.
O trabalho imenso que estava pela frente, sem dinheiro fácil, sem solução pronta, sem ninguém que chegaria para resolver no lugar da gente. Não era o fim da luta, era o começo de uma diferente, mas era chão. Era chão que era nosso, com água que era nossa, com uma árvore que tinha fruta madura que os meus filhos podiam comer sem que eu precisasse calcular se dava. Fui até a escrivaninha do quarto dos fundos antes de ir embora naquele dia. Coloquei o porta-retratos de volta em cima da mesa, na posição certa, virado para frente. Iracema e Gilberto, 1974. Deixei ele assim, virado para frente. Era a hora. Tem uma coisa que aprendi nesses meses todos, que não sei se é sabedoria ou se é só cansaço que ficou parecido com sabedoria com o tempo. A vida não conserta o que foi perdido. O Gilberto não volta. O filho que não respirou não volta. Os anos de feijão com sal e conta que não fecha não voltam. A injustiça de ter vivido assim, quando havia terra e nascente esperando, essa injustiça não some porque a gente ganhou. Mas a vida às vezes abre, mesmo assim. Abre por fresta, por carta que chega no correio com um nome que você não conhece. Por advogado que fala o número de hectares com voz neutra enquanto você segura o celular com a tela trincada no canto. Abre por filho que abraça na calçada do fórum e depois finge que não aconteceu. Por menina que põe a mão no pilar de madeira e olha para o cerrado com um silêncio que é diferente dos outros silêncios. Por menino de 8 anos com relógio de brinquedo no pulso que pergunta sobre jabuticaba e come com as 2 mãos até os dedos ficarem roxos. Eu me chamo Dolores. Minha mãe disse que esse nome era sinal. Pode ser, mas sinal não é destino. Sinal é só aviso de que o caminho vai ser difícil. E caminho difícil ainda é caminho. A gente seguiu por ele. Eu e os 3 filhos do Gilberto, e de certa forma o Gilberto também, carregado do jeito que a gente carrega os mortos que amou. Não como peso, não como culpa, mas como companhia silenciosa que anda junto sem atrapalhar o passo. Os sacos de cimento ainda estão no quintal de posse, com a lona por cima. Mas agora eu sei o que vou fazer com eles. Vou acabar o banheiro que ele queria reformar. Vou fazer isso com as mãos do Vando e as minhas, num fim de semana, com cal e areia e o barulho de trabalho que o Gilberto gostava, para ele saber de onde estiver que a gente acabou o que ele começou. E depois a gente fecha a casa de posse, pega as 3 mochilas, o relógio de brinquedo, a foto da Iracema com o bebê e vai para a fazenda. Para nossa fazenda, com 182 hectares de chão vermelho, água corrente e uma jabuticabeira esperando.